Boa noite, amados. Pai seja convosco. Essa é a primeira vez, né? Minha primeira vez gravando um vídeo, porque eu disse para o Senhor que se Ele fizesse, né, aquilo ao qual eu estava pedindo, eu iria estar gravando um vídeo contando o meu testemunho. E o Espírito Santo, ele já tinha me pedido algumas vezes, né, para poder gravar vídeos a respeito de algumas coisas, né, que estavam acontecendo na minha vida. Vídeos esses que eu farei, né, posteriormente, eu vou fazer depois, né, com tempo, com calma, porque apesar da vontade, ela fica muito grande no meu coração para eu poder fazer, né, fazer os vídeos e fazer algumas outras coisas que eu sinto que Deus está me pedindo. Na correria do dia a dia, a gente acaba sempre deixando para fazer depois, e aí eu acabo, né, nessa, vou fazer e não faço. Só que essa bênção, ela foi assim tão tremenda, tão extraordinária, que eu falei assim, vou fazer logo, né, porque antes que Deus comece a me cobrar. Como vocês já viram aí no título, Deus me deu um carro. Isso foi sábado, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, né? Então tem poucos dias aí. E eu conto pra vocês como que foi. A gente, né? Eu e a minha família, eu e minha família que eu falo, né? Eu e o meu marido, eu tenho 2 filhos, uma menina aí de 13 anos e um menino vai fazer 4 agora em janeiro. Então eu e os minha família, a gente veio do interior para cá, porque eu estava no interior estudando. E aí, né, vim para cá, eu consegui uma oferta de emprego, meu marido conseguiu um emprego também, uma bênção também. Outro dia eu conto o testemunho. E daí a gente tava naquela, né? A gente querendo algumas coisas, a gente tava pensando no carro, a gente tava pensando numa casa. Só que tudo com calma, né? Tudo bem planejado aí. E aí eu tava, na verdade, a minha intenção a princípio seria mesmo em ver uma casa ou um lote para poder estar construindo. Só que eu moro, gente, tipo, a minha mãe, ela mora na casa de cima e tô morando na casa de baixo, né? No caso de baixo da casa da minha mãe. São entradas independentes, né? E aí a gente tá lá desde janeiro, agora é outubro, né? Outubro de 2023. Então, a gente não tá tendo problema com nada, a gente simplesmente tá levando, né? A igreja que a gente vai, eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular, e a igreja que a gente vai, ela fica mais ou menos aí uns 20 minutos andando da minha casa. A questão toda maior, assim, que tal, é porque o meu filho, né, o meu filho vai fazer 4 anos, ele é bem agitado, né, a gente tá até verificando agora se ele tem alguma hiperatividade e tal, a gente tá vendo aí junto com um profissional, nada que nos, né, que atrapalhe. Só que o problema todo é que na hora de ir pra igreja, ele sempre fica bem agitadinho, aí ele quer sair correndo, e ele não pode ver ônibus, ele gosta muito de ônibus e de caminhão. Então já aconteceu algumas determinadas vezes a gente tá dando a mão a ele, porque ele é bem pesadinho pra gente ficar carregando sempre no colo. Então às vezes a gente com a mão nele, ele puxava assim, querendo soltar, e aí para poder ir pra rua, né? Então isso já, né, gerava assim, a gente já chegava na igreja cansado do caminho, porque ou a gente carregava ele no colo, ou a gente passava por essas situações, né, dele se jogar no chão, querendo ir até o ônibus, até o caminhão, dele querer ir pro meio da rua, né? Mas isso, assim, incomodava. Mas aí o que a gente passou a fazer? A gente começou a ir de Uber, né, até a igreja. O valor, ele, apesar de ser perto, né, de Uber ficava 5 minutos no máximo, apesar de ser perto, acabava o valor sendo um pouquinho mais elevado, porque por causa da região que eu moro, e também eu sou do Espírito Santo, tá, gente? E também porque
pelo fato de serem os dias, né, principalmente no domingo, à noite se estivesse chovendo, então era mais difícil ainda, e muitas vezes os Uberes eles nem aceitavam a viagem. Então a gente tentava sempre subir nos horários de ônibus, mas já aconteceu de ônibus atrasar e a gente está fazendo algumas determinadas coisas, e aí chegava no fim das contas, da gente ficar meia hora, 40 minutos esperando o Uber ou o ônibus e a gente ia acabar não conseguindo ir para a igreja. Então, amados, isso estava gerando já alguns transtornos na gente. E eu cheguei a pedir. Teve um determinado dia que eu fui e falei com o Senhor. Falei assim, ai, Senhor, eu tô achando que eu tô precisando de um carro. Falei assim, né? Acho que eu tô precisando de um carro. E aí eu falei com meu marido também. Meu marido falou que também, né, tava nessa. Só que a gente tava meio que com medo de pegar um carro e ser um gasto muito grande. Né, principalmente porque eu não teria como pegar um carro novo, né, na concessionária, um carro zero. Eu teria que pegar, eu estava cogitando pegar um semi-novo, mas dependendo do valor eu também não conseguiria. E aí veio, né, algumas questões que a gente, né, ficava nessa, né, levantando, falando com Deus. E até que chegou num determinado momento que eu fui falei com Deus, falei assim, ai Senhor, eu tô querendo um carro. E eu descrevi para Deus como que eu queria esse carro. E aí é aquilo, aí você começa a ver o carro que você quer em tudo quanto é lugar, né? E passou um determinado dia e eu sonhei com esse carro. Eu sonhei que Deus me dava um carro, mas eu só via a traseira do carro, mas o carro era basicamente assim, do jeitinho que eu queria. E o meu marido também teve um sonho com o mesmo carro. E aí eu fui e falei bem assim, será que Deus vai dar esse carro pra gente? Vamos na... E aí eu decidi na concessionária. A gente foi na concessionária, né? Só que o valor do carro, gente, ele assim tava num valor bem alto. Assim, para minha condição financeira atual, né? Que eu tô com muita coisa para resolver. A gente veio do interior para cá, né? Tem pouco tempo. E aí eu olhando, eu falei assim, gente, não sei se eu penso, né? Falei, não sei se é para eu pegar esse carro agora, porque eu tô com muita coisa para fazer. A gente vendeu, né, as coisas que a gente tinha lá no interior, então a gente veio para cá e né, estamos comprando ainda algumas coisas aos poucos, porque as nossas coisas lá também já estavam bem usadas. Então, né, tá faltando ainda algumas coisas lá na minha casa. Agora são poucas, agora são bem menos, né? Mas na época que eu fui ver a questão do carro, faltava bem mais. E aí eu fui e falei bem assim, ah, não. Aí eu fui e falei com Deus. Falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar esse carro, eu tenho certeza que o Senhor pode me dar esse carro. Só que eu, na minha ignorância, eu ainda não tenho mentalidade para ter esse carro. E nem esse, nem um outro, creio eu, né? Porque, inclusive, depois eu fui ver um carro com valor menor, né? E eu tinha que ter uma entrada e tal. E aí, de qualquer forma, eu olhei assim e falei bem assim, ah, não. O primeiro carro que eu fui olhar, ele era um valor bem mais elevado e também não foi aprovado o crédito. O outro que eu vi, ele era um valor bem menor, foi aprovado, mas eu teria que ter aí uns 10 mil mais ou menos de entrada. E fora o valor da questão da documentação do carro e tal. E aí eu olhei assim e falei assim, ah, não, eu não tenho coragem no momento, porque eu tenho muita coisa para fazer. E aí a gente não deu sequência, isso deve ter uns 2 meses mais ou menos. E aí eu fui e resolvi deixar pra lá, né? E aí o que aconteceu? Passou-se o tempo, né? E algumas vezes eu até parava para pensar assim, falar assim, meu Deus, né? Aquele momento que você fala assim, ai, um carro adiantaria muito a minha vida, né? Mas eu tenho coisa para fazer. E eu fui fazendo realmente isso, né? Fui comprando algumas coisinhas que estavam faltando, algumas coisas que estavam fazendo um pouco mais de falta. Gente, o básico eu tinha, tá? Cama pra mim, pros meus filhos, geladeira, fogão, sofá, essas coisinhas todas lá em casa a gente tinha, máquina, tá? Tô falando assim, coisas assim, menores, assim, sabe? Que às vezes você olha assim, faz falta pra uma casa, principalmente pra gente que é mulher, quem for mulher vai me entender um pouquinho mais, né? Aí voltei, eu fui atender meu marido, gente. Aí o que acontece? Chegou num determinado dia que eu ia me deslocar para um lugar, né? E eu tava dependendo de carona. E aí, o que acontece? No fim das contas, eu não consegui ir.
E era algo assim, para contribuir para a obra, sabe? Não era algo pessoal, não. E aí eu fiquei muito chateada. Eu fiquei muito chateada mesmo. E aí eu falei com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não precisaria estar passando por isso, né? Eu não precisaria. Aí eu fiquei chateada mesmo. Eu sentei no meu sofá. E assim, gente, eu converso com Deus como eu tô conversando com qualquer pessoa, sabe? Muitas orações eu faço, sim, eu ajoelho, eu faço em pé, mas tem momentos que eu vou conversar com Deus, eu sento no sofá e muitas vezes eu até chamo, né? Falo, Senhor, senta aqui que eu preciso falar com o Senhor. Geralmente esses momentos que eu falo, senta aqui que eu preciso falar com o Senhor, eu marco hora antes, tá? Porque Deus é muito ocupado. E aí eu fui, mas aí nesse momento eu fui e falei, né? Falei assim, ai Senhor, falei, tô muito chateada, porque eu consegui fazer, tá? Eu consegui fazer o que eu tinha pra fazer, só que me gerou uma chateação, sabe, tão grande, porque pessoas que tinham combinado, inclusive, sabe, comigo, não compareceram. E aí eu fiquei dependendo, eu fiquei muito chateada. E aí foi nesse momento que eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, eu vou precisar, né? Eu acho que eu vou precisar de um carro para me ajudar nisso, nessa obra, porque assim, gente, eu tenho um amor muito grande pela obra de Deus. Eu tenho um amor muito grande pelas coisas que eu faço para Deus, sabe? Eu sempre me comprometo, eu sempre quero fazer aquilo que eu me comprometi. E eu sei que nem todos, né, que se comprometem, eles realmente fazem. Muita gente não se importa, mas eu me importo muito. E aí eu falei com o Senhor, falei assim, poxa, Senhor, tem vezes que eu tenho que deixar de ir no culto, porque às vezes eu fico lá esperando o ônibus, eu fico esperando o Uber e aquilo acaba ficando tarde. E nos domingos, por exemplo, o culto lá na igreja são cultos mais rápidos. É um culto assim de 1h30, mais ou menos. Então, se eu fico ali esperando uns 40 minutos, é um tempo, sabe? E assim, gente, por mais que a gente fale assim, se arrume mais cedo, vai mais cedo, mas para quem tem criança sabe que não é tão simples assim. Às vezes a gente acha que vai arrumar a criança, vai ser tudo simples. Na hora de sair, a criança quer ir no banheiro, a criança se suja, quer alguma coisa, sabe? Então não é tão simples. Mas mesmo assim ainda não era por isso. Até esse momento ainda não estava me incomodando tanto. Mas aí nesse dia eu falei com Deus, falei assim, poxa, tá me atrapalhando para ir, né, para a igreja, às vezes para fazer as coisas que eu quero fazer. Às vezes eu quero evangelizar, evangelizar em um lugar mais longe, me atrapalha, né? E me desanima às vezes também, né? Porque eu fico olhando assim, eu falei assim, eu quero levar as coisas, porque eu gosto de fazer evangelismo, aquele tipo de evangelismo que você faz com coisas diferentes, né? Com balões, com placas, né? Ideias de evangelismo, às vezes de fazer uma ação social, alguma coisa assim. E aí eu falei com o Senhor, falei assim, o Senhor me coloca tanta coisa no meu coração para fazer, aí se eu quiser fazer eu tenho que pegar um Uber, às vezes tem que pedir o Uber, me perguntar pro Uber se eu posso levar essas coisas, e às vezes pegar um ônibus, e mesmo assim eu me proponho a fazer e eu faço, né? Mas me facilitaria a vida, mas eu fui colocando tudo assim diante do Senhor. E aí eu fui e falei com meu marido, eu falei bem assim, olha, eu falei com Deus o que estava acontecendo, apesar que ele sabe de tudo, mas é necessário que a gente fale também. E aí eu fui e falei com Deus que se for da vontade dele, ele vai me dar um carro. E aí meu marido falou o seguinte, Rayane, a gente não tem dinheiro de entrada. Eu falei, a gente não tem, mas Deus sabe de todas as coisas. Vou lá, né, ver, a gente escolhe o carro, a gente vê, e aí seja o que Deus quiser. E aí eu não me desloquei a princípio para concessionária, eu olhei um carro pela OLX, eu gostei mais ou menos ali, mandei a mensagem pro meu marido entrou em contato, viu valores, beleza. Aí a gente combinou de ir lá, a gente foi, eu gostei do carro também pessoalmente. E aí eu falei, meu marido perguntou, é esse? Eu falei assim, é esse mesmo. E aí a gente, né, iniciou o processo para pré-aprovação. Aí o vendedor entrou em contato com a gente, falou que o valor tinha sido pré-aprovado, só que não tinha sido pré-aprovado o valor total. E aí
Nisso, depois deu continuidade, né? A gente foi e falou com ele, ele me ligou, eu falei com ele, falei, olha, eu não tenho valor, não tenho dinheiro. Aí ele falou que ia tentar ver se conseguia aprovar, né, um valor maior, mas depois ele me retornou que ele não tinha conseguido. E aí eu fui, e a gente orando, né? Eu orando, meu marido orando também. E aí, naquilo, Senhor, se for do Senhor, vai ser aprovado, né? E o Senhor sabe das nossas limitações. Se não for do Senhor, não tem muito o que fazer, né? Eu vou aceitar que não é do Senhor e vou continuar te adorando do mesmo jeito. E aí, o que aconteceu foi que, né, o vendedor, né, depois ele foi, me ligou, falou com a gente que ele tinha conversado com o chefe dele e que tentaria fazer pela casa, né, se a gente concordasse, né, então a gente faria por meio de promissórias. E aí eu falei que tudo bem, e a gente em oração, Senhor, a gente precisa se for para aprovar tem que ser o valor total, né, ou o Senhor condiciona, né. E aí eu fiz o seguinte voto com Deus, né, eu e meu marido, que se fosse aprovado, a gente iria para o monte. A gente faria. Eu já vou no monte a cada 15 dias, que é os horários dos meus estudos. Então eu já saio do instituto onde que eu estudo e vou direto para o monte, né? A cada 15 dias. Só que meu marido ele não vai. Então a gente fez esse voto de que ele iria e daria mais um culto em ação de graças por isso, né? Por essa bênção concedida. E aí, na véspera de eu pegar o carro, de eu ir lá para poder ver se a gente realmente iria conseguir pegar o carro, a gente estava dando tudo errado. Aí começou a dar tudo errado. E aí, assim, a gente tinha marcado o dia no dia e no dia não iam poder receber a gente. E aí, no dia que ia poder receber a gente, eu iria pregar, né? Eu iria pregar nesse mesmo dia e eu ia pregar num culto das crianças. Então, assim, eu tava com muita coisa para fazer. E aí eu olhei assim e falei assim, gente, o que eu vou fazer? E tava assim, detalhe, eles não iam fazer o valor total para mim, promissórias não. Perguntaram se eu tinha como dar uma entrada. E aí eu fui catando, né? Fui juntando, eu fui pegando valores de cartão. Sabe quando você converte o valor do seu cartão de crédito para você sacar o dinheiro? Só que eu não tinha muito para poder sacar, né? Porque eu já tinha comprado algumas outras coisas, até as coisinhas do culto das crianças mesmo que eu ia utilizar para pregar, sabe? Brinquedo, né? Porque era dia das crianças, era próximo do dia das crianças. Então, eu tinha comprado os brinquedos para os meus filhos, sabe? Essas coisinhas assim. Algumas outras coisas que já estavam parcelados. E aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito angustiada na véspera, porque eu vi que estavam começando as coisas a darem errado, faltava uma quantidade ainda do valor. E assim, eu fui vendo assim que tava. Sabe quando você vê que tá meio que mais pra não do que pra sim? E aí eu fiquei naquela, e aí eu falei assim, ai Senhor, eu comecei a ficar muito angustiada. E detalhe assim, gente, eu não tinha contado pra ninguém, ninguém sabia. Era só eu, meu marido e Deus. E aí, justamente né, eu não queria que nada atrapalhasse, sabe? Apesar que eu sei que quando é a vitória para ser nossa, ela vai ser nossa, mas a gente erra também muito, né, nisso no falar, porque daí o inimigo se levanta. E aí eu falei assim, não vou, né, não vou falar com ninguém. Vai ser só eu, meu marido e Deus. E aí eu fui orar, né, ter meu momento com Deus. E aí foi nesse momento que eu falei com Deus. Falei assim, ai Senhor, se o Senhor me der essa vitória, eu vou gravar o vídeo, né, porque eu sei que o Senhor tá querendo que eu faça alguns vídeos, né, contando alguns testemunhos, né, e eu sempre estou muito ocupada, mas desse vídeo eu vou fazer, e depois que eu fizer desse, as coisas vão deslanchar, eu vou fazer dos outros, eu vou fazer, né, as coisas que o Senhor tá me pedindo, e eu tô cumprindo, tá, gente? Eram coisas pequenas, sabe? Que eu até começava a fazer, mas aí a gente vai deixando as coisas do dia a dia atrapalhar. E aí eu fui e falei isso com ele e pedi ele para eu poder ficar em paz. E fui dormir. E aí no outro dia, quando a gente acordou, né, eu e meu marido, a gente tinha que ir bem cedo, porque eu tinha que terminar de fazer as coisas do culto das crianças. E aí a gente foi
lá para poder ver o carro e orando no caminho. E aí o meu marido falou que estava ansioso, mas tinha entregue nas mãos de Deus. E eu também já tinha entregue nas mãos de Deus e era aquilo, né? Vai ser o que Deus quiser. E a gente chegou lá, porque o dono, ele queria conversar com a gente, né? E aí a gente chegou lá, eu falei inclusive com ele que eu não estava com o valor total que eu tinha me comprometido da entrada. Assim, eu estipulei o valor, né, que eu achava que eu ia conseguir dar de entrada, mas eu mesma não consegui o valor. E aí eu falei com ele, mas aí eu falei com ele a data que eu ia ter, o restante do valor. E aí ele foi, né, a gente acertou lá o valor que eu poderia pagar também nas promissórias, fora o valor do carro financiado. E aí quando chegou no final das contas, né, que daí eu assinei o contrato com a financeira e assinei o contrato lá das promissórias e entreguei o valor, fiz o Pix para ele. E aí ele me entregou a chave e aí a gente pegou o carro e aí eu voltei para casa com aquele sorriso de orelha a orelha, sem acreditar, gente, sem acreditar. Porque assim, as coisas muitas vezes elas estavam realmente dando muito errado, sabe? E aí eu fiquei naquela, eu virei e falei assim, eu acho que não é pra ser, eu acho que não é pra ser. Mas aí eu fiquei naquela, continua, continua, continua. E aí eu fui e entreguei, mas assim, entreguei totalmente nas mãos de Deus. E aí, quando eu voltei para casa, né, eu entrei no carro e eu falei assim, gente, eu falei assim, Senhor, o Senhor é muito doido. Gente, mas assim, eu tenho uma intimidade com Deus, né, para poder falar, eu falo com Deus como meu amigo mesmo. Como meu pai também. Eu falei assim, Senhor, eu tô achando que eu fui doida de tentar. Eu acho que o Senhor é mais doido do que eu de ter me dado. Com todo respeito, Senhor, o Senhor tá entendendo? Eu falei, Espírito Santo, traduz para ele da forma como eu quero dizer, que eu tô muito grata. Eu não esperava. É aquilo, a gente faz confiando, mas nós somos limitados, sabe? Nós somos muito limitados. A nossa mente, ela é muito limitada. E aí eu fui e agradeci. Gente, eu agradeci o meu marido falando que eu não estava acreditando e eu não estava acreditando. E aí foi nesse momento que eu peguei o meu telefone e aí eu mandei uma mensagem para uma irmã, né, que é minha companheira de oração, minha companheira de intercessão, minha companheira de propósitos, que Deus colocou no meu caminho. Gente, nem daqui do Espírito Santo ela é de Minas Gerais, inclusive se ela assistir esse vídeo, ó, Denise, um beijão pra você. E aí eu fui a primeira pessoa para quem eu quis contar, porque eu olhei assim, falei assim, a pessoa que me ajuda ali em oração, que eu posso contar em todos os momentos, e ela sempre pode contar comigo também. E aí eu fui e falei, olha o que Deus fez, né? E aí, né, eu glorificando muito a Deus. E aí a gente chegou em casa, eu fui atrás de comprar o restante das coisas para o culto das crianças, que eu tinha que terminar ainda de fazer as coisinhas do culto das crianças, né, para pregação. Terminei correndo, joguei as coisas dentro do carro e a gente foi. E choveu, inclusive, eu falei, meu Deus, graças a Deus que eu peguei o carro naquele dia, porque senão para eu voltar com aquele monte de coisa. Quem aí trabalha com crianças sabe, quando a gente programa, né, faz toda aquela programação para poder auxiliar na pregação, né, trabalhos com EVA, com cartolina e tudo mais. E aí, geralmente quando acontecia esse tipo de coisa, gente, eu ficava dependendo de alguém para me levar em casa ou de Uber, né? Porque para ponto de ônibus, uma que eu tava sem guarda-chuva e outro que era um pouquinho longe, eu teria que andar. E choveu aquela tarde toda. O culto foi uma bênção, muitas crianças, graças a Deus, foi tudo assim perfeito, para honra e glória do Senhor. E aí no outro dia eu também ia ter que pregar, eu ia pregar em uma outra igreja, e aí assim, eu já estava me programando de ir de ônibus, né, ou de Uber, e aí quando eu e minha família, a gente entrou no carro e a gente foi para lá para poder pregar, eu fiquei muito feliz, E aí, tanto que quando chegou no final da pregação,
eu lembro que, nossa, Deus trabalhou maravilhosamente naquele dia. E aí, quando chegou no final, né, que a pastora lá da igreja foi e falou comigo, né, que Deus ia me levar em muitos outros lugares. E ela ainda não sabia, gente, que eu tava de carro. Mas aí eu fui depois, né, quando ela falou que queria me fazer o convite para eu ir em uma outra igreja. Ela falou que o problema é que essa outra igreja era longe. E aí eu fui e falei, agora eu tô de carro. E aí ela, como assim? Aí eu fui e falei, sim, o Senhor me deu um carro. Gente, para quem não crê, né, para quem não crê, assim, vai falar assim, não, mas Deus não te deu um carro, foi obra das suas mãos, você trabalhou para isso, né, que eu só poderia falar que Deus me deu um carro se Ele me desse sem eu gastar nada. Não, gente, para nós que vivemos ali dia após dia de milagres, a gente sabe que tudo é Ele que faz, é Ele que capacita, é Ele que dá. Toda a honra, toda a glória é dele. É claro que a gente sabe aí que, né, muitas pessoas, muitos que não seguem a Deus, muitos que não creem, elas conseguem ter as coisas também, obras das suas próprias mãos, né? Mas para quem sabe das limitações, para quem está vivendo ali de glória em glória, para quem sabe onde que Deus tirou e para onde que Deus está levando, está ali vendo os milagres de Deus dia após dia, sabe do que eu estou falando. Quando a gente olha assim e fala assim, nossa, mas para mim hoje é impossível. E aí Deus vai lá e faz coisas pequenas, sabe, gente? Coisas pequenas, porque eu passei anos aí dependendo de Deus para comer e para beber, para pagar o meu aluguel enquanto eu estava morando no interior. E Deus ia e fazia e fornecia. Então, assim, vendo os milagres de Deus dia após dia. E aí, quando a gente vê tudo que Deus faz, a gente não duvida que a gente tem um Deus que está cuidando, que está fazendo, sabe? Então, é por isso que eu falo que foi Deus que me deu, porque eu sei aonde que eu estava, gente, até essa mesma data no ano passado, e eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida em todo esse tempo. Então, para honra e glória do Senhor, né? Depois ela até falou, essa pastora, ela até falou comigo que era mais uma testificação do Senhor de tudo que o Senhor iria fazer na minha vida, que o Senhor ia me levar em muitos lugares, e Ele estava me capacitando, né? E esse carro, ele era realmente também uma testificação de que eu poderia, que Ele estava me capacitando para ir para os lugares para onde Ele quer me levar, e eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Então, amados, esse vídeo também serve para te dizer agora que por mais que muitas causas que você vê, que você acha que é impossível, para o nosso Deus nada é impossível. Coloque diante dele, coloque com toda a sinceridade do seu coração. Se preciso, faça igual eu faço muitas vezes. Marca um horário, fala, Senhor, tal dia, tal horário, né, que o Senhor venha aqui na minha casa, porque eu preciso conversar com o Senhor. Né? Eu faço, gente, muitas vezes isso porque eu vi uma pastora testemunhando, uma pastora muito abençoada que eu sigo. Eu vi ela testemunhando isso, que ela fez isso e que depois o Senhor respondeu para ela pela boca de um profeta que ele tinha ido naquele lugar como ela tinha pedido. Então é por isso que às vezes eu faço isso. É claro que na minha urgência, muitas vezes eu falo e eu sento, eu falo com Deus, eu peço para Ele me ouvir também, né? Mas muitas vezes eu faço esse ato de fé, eu peço, eu chamo a Ele para ir na minha casa, porque eu creio, sabe, que Ele vai estar lá naquele momento me ouvindo. Então eu viro e falo, e entrego, coloco diante do Senhor tudo aquilo que eu preciso. E gente, outra coisa, não busque só a Deus pelas bênçãos, né, que Ele pode nos fornecer, porque melhor é buscar o dono das bênçãos do que as bênçãos. Quando você tem uma vida ali, né, andando com o Senhor, uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, gente, é bênção atrás de bênção, sem você precisa pedir. Quando você pensa, quando você pensa em pensar, Ele já está fornecendo, porque lá em Salmo 139, o Senhor, o salmista, ele fala que o Senhor, ainda que qualquer palavra ela saia da nossa boca, o Senhor, Ele já a conhece. Então, Ele sabe de tudo que nós precisamos, Ele sabe de tudo aquilo que nós estamos pensando, né? Então, muitas vezes, antes mesmo da gente falar, Ele já está agindo, Ele já está fazendo.
pelo fato de nós estarmos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas elas nos serão acrescentadas. Então, fica aí essa palavra para você e não desista, mas busque primeiro o nosso Deus. E tudo aquilo quanto você desejar, tudo aquilo quanto o seu coração desejar, no tempo certo, no momento certo, o Senhor Ele vai colocar no seu caminho, tá bom? Desejo muita paz, né, muitas bênçãos e realmente uma vida de intimidade e de comunhão para cada um. E glorifica a Deus pela vida de cada um ao qual esse vídeo chegar, em nome de Jesus, tá? Um beijo para todos, a paz do Senhor.